com mais um vídeo da obra O Consolador de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos começar um novo item aí dessa terceira parte da obra, que é a parte que trata da religião. Nós vamos começar a falar hoje sobre Evangelho. E o primeiro item de Evangelho é Jesus. Olha que desafio, hein? E nós temos aqui conosco o Wagner Floriano, que vai nos ajudar aí nessa missão. Tudo bem, Wagner? Olá, Elisângela, como tem passado? Amigos e irmãos, que Deus nos abençoe a todos, que sejamos produtivos. Isso mesmo. Vamos lá então, Wagner, começar com a pergunta 282, que nos diz assim: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Nós ficamos às vezes avaliando, Elisângela, o quanto nós homens, humanidade, nos perdemos em filosofias, em debates, em conflitos religiosos, não é? De um lado e de outro, cada um se arvorando no conhecimento de Jesus mais do que o outro. Na verdade, é como se nós nos sentíssemos absolutamente incapazes quase de avaliar qualquer critério acerca deste ser, deste Espírito maravilhoso que é Jesus. Mas, se nos sentimos incapazes, e é uma realidade, nós vamos buscar a ajuda dos bons Espíritos. Então, as observações que nós vamos fazer são observações deles, a gente apenas decorou para trazermos aqui, não é verdade? Se nós compararmos ou se nós avaliarmos o Velho Testamento com o Novo Testamento, nós vamos ter um enfoque, uma visão, uma percepção bastante limitada do contexto, digamos assim. Nós gostaríamos de sugerir que nós tentássemos expandir esse critério um pouquinho mais. E, para tanto, nós gostaríamos de trazer aqui uma comparação singela, uma comparação boba, mas importante. Quando nós vamos começar um projeto na nossa vida pessoal, seja no campo da individualidade, nos estudos, no trabalho, há um planejamento para aquilo, não é? Eu quero chegar a determinado posto no trabalho, eu tenho que cumprir essa meta, esta. Há um planejamento e um desenvolvimento do planejamento. Se uma empresa vai se iniciar, ela inicia-se em cima de uma idealização, em cima de um planejamento também. É uma comparação singela, né? Mas a humanidade é um projeto. Nós temos que pensar no planeta Terra como um projeto, não é? É um projeto de magnitude, de dimensão, de concepções que nós, humanos encarnados, não conseguimos alcançar, não conseguimos vislumbrar. Mas hoje, talvez, apenas como um nome, apenas um nome, nós talvez pudéssemos batizar esse projeto de projeto Regeneração. Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações à mercê, às portas de um planeta de regeneração. Pois bem, dentro desse projeto chamado planeta regenerado, ou humanidade regenerada, os bons espíritos, os grandes espíritos, os devas da espiritualidade, fizeram também um planejamento. As coisas não acontecem à revelia. Os fatos não se dão sob casualidade. Não, tudo é detalhadamente organizado. Nesse processo da organização, nós vemos um planeta de princípio primitivo. Depois de milhões e milhões de anos, milhares e milhares de anos, encontramos Abraão como uma primeira percepção, uma primeira ideia do Deus único. Existe um amadurecimento ao longo do tempo e das experiências da humanidade, até merecermos a bênção de receber Moisés, que veio solidificar aquela concepção do Deus único. Depois os profetas, e a gente percebe que há um desenvolvimento gradual da concepção, da ciência, da intelectualidade sobre todos os aspectos. E Moisés trouxe para nós a noção, a percepção de um Deus de justiça, como a primeira revelação. Passado 1300, 1250, 1300 anos, nós vamos encontrar Jesus, que não destruiu o Deus de justiça, não destronou nenhuma daquelas concepções que Moisés trouxe, mas trouxe para nós um Deus de amor. Então hoje nós não estamos mais sobre o látego da dor, ou sobre o júdice apenas de uma justiça implacável. Não, nós temos contrabalançando trazendo o equilíbrio, o Deus de justiça, a lei, e o Deus de amor, a afetividade, não é? Maravilha. A pergunta 283, ela diz assim: com referência a Jesus,
Como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e de graça. Pois é, voltamos à resposta às observações anteriores, né? Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos. Alguns caminhos religiosos que existem no planeta chegam a chamar Jesus de Deus, ou se confundem entre Jesus e Deus, porque efetivamente ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai, e com pressa tenho que essa vontade seja cumprida. Por mais expressões ou palavras que nós consigamos usar sobre perfectibilidade, sobre luz imorredora, sobre o espírito mais puro, essas concepções são muito nossas, homens encarnados. Jesus é um luminar, é um espírito dirigente de constelações. Ele não é dirigente da nossa humanidade, ele é dirigente de humanidades. Nos lembramos de um texto que lemos há pouco tempo atrás, onde ele coloca uma das concepções de Jesus, uma luz esplendorosa, uma luz absolutamente inconcebível para nós, restrita a um vaso de barro. Não é? Um vaso de barro como o nosso corpo. Então, e o Verbo se fez carne e habitou entre vós. O Verbo de Deus, a manifestação do Pai no nosso meio. O enviado direto de Deus, estando encarnado, estando caminhando junto conosco. Suou, caminhou, se alimentou, era homem como nós somos, não é? E trouxe para nós um conhecimento absolutamente esplendoroso. Segundo Emmanuel, a partir de Jesus, a humanidade tem todas as condições de chegar, de atingir a maioridade espiritual. Para a gente fechar, Vaz, a pergunta 284, ela diz assim: o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade das suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? Vamos pensar assim, quando lemos ou estudamos isso segundo palavras de Emmanuel, né? Um pouco sobre Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos um Jesus como condutor de Israel, um Jesus como doutrinador de um povo turbulento, de um povo. Quando nós lemos João, nós vemos um Cristo universalista, nós vemos um propósito evolucionista. Não é que o Cristo tome proporções maiores, não. Vamos pensar assim, se 5 pessoas leem o mesmo texto, se pedimos uma interpretação para 5, serão 5 interpretações distintas. Então nós temos 4 evangelistas. Eles têm a mesma fonte divina, que é a exemplificação e as palavras de Jesus. Agora, cada um deles interpreta, cada um deles conhece, cada um deles traduz para nós, de acordo com os atributos que eles próprios têm. Lembrando, abrindo aspas aí, lembrando, Elisângela, que Marcos e Lucas não conheceram Jesus. Marcos escreveu o Evangelho sob inspiração de Pedro e Lucas escreve o Evangelho sobre orientação e inspiração de Maria. Tá bem? Ótimo. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigada, viu, Vaz? Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a paciência de nossos irmãos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a você que ficou conosco e até o nosso próximo vídeo. Até lá!